Oi, gente, a paz do Senhor. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma experiência, que foi algo que aconteceu comigo ao longo desse ano, uma prática que fez toda a diferença em minha vida esse ano, que foi a oração. E vocês sabem que eu incentivo muito vocês aqui a ter uma rotina de oração, a ter uma vida mesmo com Deus, a orar, a dedicar tempo para isso. E algo que fez muita diferença em minha vida, eu sempre digo que vocês orem em qualquer horário do dia, que vocês tirem tempo para se conectar com Deus, que não importa qual seja o tempo, se será 1 minuto, se será 5 minutos, 10, 15, 20, 1 hora, não importa, mas que você tenha esse hábito de orar, de se dedicar para o Senhor. Mas eu vou compartilhar com vocês algo assim que foi direcionado por Deus mesmo, que eu fiz e que destravou a minha vida espiritual e que me fez assim avançar muito espiritualmente. Esse que foi a oração de madrugada. Eu recebi uma palavra profética de uma irmã lá em Santa Catarina, uma irmã muito simples, essa é uma mulher de Deus, do coração muito simples, dá para perceber que é uma pessoa sincera com Deus. E aí ela levantou. Eu estava lá no fundo da igreja, porque eu estava de calça e a denominação tem costumes assim e eu não tinha saia para vestir nem vestido, então eu ia para a igreja de calça e ficava lá no fundo. E aí ela levantou e foi até o fundo e ela começou a falar coisas da parte do Senhor. Ela falou muita coisa e algo que ela disse foi que Deus estava me preparando para viver um grande chamado que Ele tem em minha vida. E ela disse assim, o Senhor falou na boca dela: ore mais, desça mais, entre mais na minha presença e você verá o que eu vou fazer, o tanto de experiências que eu vou te dar. E de fato, esse ano eu tive muita experiência, coisas assim que eu nem sabia que existia, que era possível acontecer. Aconteceram. Então eu fui para um nível mais profundo, mergulhei em águas mais profundas. E o que foi que eu fiz para que isso acontecesse? Eu comecei a orar muito mais. E quando eu pensei nessa questão da oração, quando ela falou assim, quando o Senhor falou através dela para eu orar mais, para eu buscar mais, eu pensei, o único horário que eu vou poder orar é de madrugada, porque nos outros horários não dava. E aí eu pensei, eu só tenho madrugada para orar. Então o que eu vou fazer? Eu vou orar de madrugada. Eu levantei quase todos os dias para orar, às 4 da manhã. E eu ficava orando. Foram muitos meses fazendo isso, Ou seja, durante o período que eu fiquei lá, praticamente foi esse tempo todo orando de madrugada. Eu orava muito pela madrugada. E assim, às vezes eu não demorava muito, não. Não eram orações que eu ficava horas. Não, às vezes eu orava menos tempo, tipo 30 minutos, 20 minutos. Isso dependia de alguns fatores. Então eu orava toda madrugada. Praticamente todas assim eu orei. Eu tive algumas pausas de um dia ou outro, de uma semana, mas assim, eu ficava orando. E eu comecei a sentir algo diferente no meu espírito, sabe? Era como se aquele momento ali eu ficava mais sensível no reino espiritual. Eu tive experiências durante a madrugada. Eu tive sonhos, tive visões. Deus me mostrou coisas no reino espiritual enquanto eu orava de madrugada. Às vezes eu orava às 4 horas e quando eu dormia, Deus me dava visão, me dava sonho. E assim, coisas bem complexas. Sabe quando Deus te dá um sonho assim complexo? Algo assim que tem todo um contexto que você pensa assim, realmente isso daqui não tem como ser inventado. Não foi a minha cabeça que criou, porque eu não teria como criar isso aqui. Você percebe que foi Deus. Deus, ele confirmou coisas que eu estava orando, dúvidas que eu tinha acerca de alguns assuntos que quando se concretizar eu irei falar para vocês com mais clareza, mas foi um período de separação mesmo. E ali eu entendi que o propósito de Deus em ter me levado até aquele lugar era para isso, para eu ter esse tempo de isolamento, até porque Ele me falou que iria me isolar. Então foi um tempo que eu orei muito. E eu orava em outros momentos também do dia. Eu orava muito, eu orei muito. Mais do que eu tenho orado hoje. Inclusive essa semana, semana passada, Deus já me cobrou para eu voltar a
a orar um pouco mais. Porque tem tempos que ele vai te pedir para você descer mais. Não é que você não possa manter essa rotina de oração maior, de dedicar-se assim, para ficar orando direto. Não, você pode fazer, mas tem momentos que você vai descansar um pouco, até porque é necessário. Então hoje mesmo eu não fico orando de madrugada direto. Eu oro em alguns dias específicos. Essa semana mesmo eu orei de madrugada já. Então eu estou fazendo assim, intercalado. Eu não estou orando direto. Porque a direção para este tempo até então é essa. Mas vai chegar momentos que o Senhor vai falar, faça propósito de X dias. Na semana passada ele mandou eu fazer um propósito de açúcar. E ele disse, faça um propósito de açúcar, fique sem o açúcar, não importa o tempo. Se serão 2 dias, 3 dias, você é quem decide, mas fique sem o açúcar. E aí eu fiz do dia 20 até o dia 22. Por quê? Ele mandou eu fazer porque tem propósito. Ele sabe que o açúcar me faz falta. Eu não tenho vício, só que é algo que me faz falta. Porque eu consumo pelo menos uma vez na semana ali o açúcar. Então Deus sabe que para mim faria falta. E aí ele pediu. Isso foi uma oferta, um sacrifício para mim, ficar sem o açúcar. Então vai ter momentos que ele vai mandar você fazer coisas assim bem específicas. Ele vai te pedir coisas que vai ser um pouco difícil para você fazer, mas tem um propósito. Então, a prática da oração de madrugada, meu Deus, gente, eu vou falar para vocês aqui, sendo bem sincera, eu não sou mais a mesma do início do ano. Quando eu fui para lá, eu era uma pessoa e quando eu voltei de lá, eu já sinto que eu sou outra pessoa. Muitas coisas mudaram e principalmente falando nesse aspecto espiritual. Eu recebi algo assim da parte de Deus muito grande que eu não sei nem descrever para vocês, eu não sei explicar, transformar em palavras. Mas assim, hoje quando eu vou orar é diferente. É como se Deus tivesse derramado algo diferente sobre mim, por conta desse processo que eu passei de isolamento. Eu sinto algo diferente, às vezes eu estou orando e eu não consigo me conter. É por isso que eu jamais irei gravar para vocês um período de oração que eu faço, porque vocês vão dizer, é uma louca, acontecem coisas, o meu corpo, ele não resiste ao poder de Deus, que se manifesta no dia de hoje, é muito diferente. E eu entendo porque ele falou que ele está derramando coisas, que ele está me entregando dons e que eu estou desenvolvendo dons agora, que são dons assim que edificam a vida de muita gente. Eu, às vezes, quando o Senhor fala comigo essas coisas, eu fico, meu Deus, é sério isso? E ele tem falado, sim, eu vou fazer assim, se prepare. E na verdade eu sempre tive a convicção dentro de mim de que Deus faria algumas coisas através da minha vida, que ele vai fazer ainda, que eu sentia. E aí ele confirmou na boca de outras pessoas e falou comigo também diretamente, eu vou fazer assim, se prepare. E aí ele disse, eu vou te usar assim, eu vou te entregar esse dom, então eu preciso que tu ore mais, agora eu quero que tu busque mais. Ele me convocou para descer mais em oração. Então hoje é totalmente diferente quando eu ajoelho para orar. Eu ajoelhei para orar ontem e aí eu falei assim, Deus, se o Senhor estar aqui, eu quero sentir o teu poder aqui agora. E eu de joelhos orando. E aí eu estendi as mãos, né? E eu senti como se fosse uma pena passando aqui na minha mão direita. Eu senti ele tocando, mas como se ele estivesse passando uma pena aqui. E aí eu falei, eu quero mais. Eu quero mais. E ele me perguntou assim, você vai aguentar? Por que ele perguntou isso? Porque é o poder de Deus, gente, é sobrenatural. Não é uma coisa natural. É algo sobrenatural. E quando ele me perguntou isso, você vai aguentar? Eu disse, vou aguentar, pode aumentar a carga. Pronto, depois que ele aumentou, eu não consegui me conter mais. O meu corpo já começou a reagir, porque é algo muito forte. Aí ele disse assim, pronto, aqui está bom. Não vou aumentar mais não, porque você não vai aguentar. E aí eu, está bom, Deus, está ótimo aqui. Então é diferente hoje quando eu vou orar, não é igual a um tempo atrás, não é, mudou. Eu às vezes estou na igreja assim, adorando a Deus ali, e eu sinto, parece que eu vou voar. Voar, tipo assim, parece que algo vai me lançar assim, que eu vou ser impulsionada e eu vou parar lá na frente do altar, então eu fico tentando me conter, porque a gente tem também, né, esse controle, esse domínio, porque nós podemos usar o domínio próprio, então eu fico assim me contendo, mas é muito forte mesmo. Até a questão do falar em línguas, o
o Senhor me entregou novas variações. Hoje eu falo umas 4 variações diferentes, depende ali do momento, da oração. Então é como se Deus tivesse aumentado ali a unção, a autoridade. É algo assim realmente muito forte, que não é igual a antes. Uma oração que eu faço hoje é diferente. Quando eu vou cantar hoje é diferente. A minha voz mudou muito. A minha voz ganhou mais peso, mais corpo. E quando eu cantei aqui, eu percebi isso. Falei, nossa, minha voz está muito diferente. E Deus falou algo para mim, através da vida da Lady, sobre a minha voz. E de fato eu vi acontecer. Porque eu fiquei um tempo sem cantar. Eu fiquei bastante tempo sem cantar esse ano. Praticamente eu não estava ativa assim no louvor, porque Deus não queria, Deus não quer. Ele me deu a direção para eu focar na palavra e mandou eu gravar as minhas músicas. Então agora o foco é esse. Mas assim, eu fiquei sem cantar, então já não sabia mais como era a minha voz, né? E aí Deus usou a Lady. Ela ligou pra mim um dia, mandou mensagem, não me lembro. Ela disse assim, olha, o Senhor falou que quando tu cantar vai acontecer assim. E Ele havia me falado antes, né? Que a minha voz era para libertar cativos e oprimidos. Ele disse assim, durante o jejum que eu fiz de 3 dias, assim, eu te dei a voz para libertar cativos e oprimidos. E de fato, a minha voz cantando assim, ministrando, é porque vocês ouviram cantando aqui com violão, bonitinho, com teclado, mas realmente eu cantando ao vivo é muito diferente, gente, vocês vão ver. Parece um leão mesmo rugindo, a minha voz tem esse som. E, na verdade, a minha voz é um pouco rouca, dá pra perceber, né? E cantando também, ela tem essa característica da rouquidão, que é chamada de drive. É uma rouquidão que as pessoas aprendem a fazer, elas estudam para fazer essa técnica, é uma técnica. Só que no meu caso, a minha voz ela é rouca, não é técnica, eu não uso técnica nenhuma, ela é assim. Já é uma rouquidão natural presente na minha voz que faz com que ela saia assim, parecendo que é um leão rugindo. Então, a minha voz é assim, vocês vão ver. Inclusive, eu sofri e sofro muita chacota por conta disso. Mas vocês vão ver aí e vão entender o propósito de Deus. E eu não entendia. E quando Deus falou isso, a sua voz é som de libertação, é som de correntes sendo quebradas e caindo ao chão. Gente, quando o Senhor me falou isso, eu fiquei... Agora eu entendi o porquê a minha voz é assim, rouca. Porque o propósito é esse, não é eu cantar para encantar as pessoas, não. É eu cantar e as pessoas serem libertas. Então, se esse propósito for alcançado, as pessoas podem fazer chacota que eu não estou nem aí. O importante é que eu ganhe almas para Deus. É que pessoas sejam libertas. Esse é o meu propósito aqui na Terra. Então, eu tenho um chamado para isso, para libertar pessoas através do poder do Espírito Santo de Deus. Então, por isso que eu precisava passar por esses processos. Vocês vão ver, quando eu começar a lançar, né, a primeira música vai ser uma coisa mais calma. Eu falei com o diretor musical, né, essa música é mais tranquila, é uma música mais fácil. Ele, fácil? Como assim fácil? E aí é um pouco mais tranquila, assim. Da segunda em diante, é muito provável que a segunda já seja algo mais pra cima. Vocês vão entender. Eu estou aqui só preparando vocês, né, trazendo spoiler aqui do que vai acontecer. Então, gente, a prática da oração de madrugada mudou assim completamente. Foi um tempo que o Senhor me convocou para isso. E eu fiz, e eu continuo colhendo os frutos, como eu falei para vocês, né, sobre os resultados de uma vida de busca e intimidade com Deus. Você vai colher os resultados a longo prazo. Não é uma coisa que tu vai fazer um jejum aqui hoje e na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano, o jejum já foi invalidado. Não. Tu vai continuar colhendo os frutos e tu vai continuar buscando, orando, jejuando, mas você vai continuar colhendo os frutos. Então, isso me levou para um nível mais profundo de intimidade com Deus. Eu já entrei em uma cratera que tinha debaixo da terra, que eu falei pra vocês, né, em outro vídeo lá no sul, na região sul do Brasil. Eu entrei, gente, aquele lugar ali existe. Não foi um buraco que abriu na hora, não. Já existe. Foi um arrebatamento de espírito e eu fui pra lá e comecei a descer. Então, aquele lugar ali existe. E foi ali que eu comecei a ter experiências assim mais profundas. Eu fiquei até um pouco assustada porque começou a acontecer logo. Eu recebi a palavra profética em um mês e levou pouco mais de 15 dias, um mês, porque eu obedeci. Então, quando eu obedeci, que eu fui fazer o que Deus mandou eu fazer, que era buscá-lo mais, pronto, desbloqueou.
E eu comecei a ter experiência atrás de experiência, muitas coisas começaram a acontecer assim. Foi algo que mudou completamente a minha vida. Sobre o jejum, esse ano também jejuei muito. Eu fiz muito jejum esse ano. Fiz muito propósito assim, porque Deus mandava eu fazer e também porque eu sentia que eu precisava fazer, porque as circunstâncias me levavam para isso, para ficar mais perto. Então foi algo que mudou totalmente. E a oração eu pratiquei muito, com uma frequência muito grande. Então, se caso você quer fazer esse teste aí, né? Não estou aqui dizendo que você tem que orar sempre de madrugada e fazer aquilo com tanta frequência e não dormir, não. Até porque você precisa ter qualidade também de sono. E eu também durmo, tá? Descansava, depois orava. Então eu tinha esses intervalos aí mais curtos, mas eu tinha porque era para ser assim. E hoje, nessa fase, eu não estou tão frequente nas madrugadas. Estou orando em outros períodos e Deus continua operando, porque Ele é Deus. Só que vai ter momentos que Ele vai mandar tu fazer coisas específicas, que Ele vai dizer, eu quero que tu faça assim, tu vai orar esse horário. É assim que Ele faz, porque Ele atua como Ele quer. Então é muito importante você ficar ligado, mas eu senti de compartilhar com vocês que isso fez muita diferença em minha vida espiritual esse ano. E eu espero ter ajudado você. Eu quero que você me conte aqui nos comentários qual a sua experiência com a oração, de madrugada ou em qualquer outro horário que for. E se você percebe que existe algo diferente ali entre esse horário ali da madrugada ou em outros horários. E eu espero ter ajudado vocês aqui. Compartilha com mais alguém, se inscreve no canal. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.